Pessoal, eu vou trazer um estudo que até um irmãozinho pediu no outro, outro estudo que eu gravei, ele pediu para falar sobre anátema. E é esse estudo que eu fiz, tá? O que eu vou trazer é o que veio espiritualmente para mim, tá? Anátema, tá tudo aqui. Primeiro eu quero dizer evangelho, para entender o que é evangelho. A tradução do grego quer dizer uma boa notícia, quer dizer uma boa nova, uma boa mensagem. Isso quer dizer a palavra evangelho. A tradução é uma boa mensagem, uma boa notícia, então uma mensagem que vai edificar, que só vai fazer bem, não vai causar danos a ninguém, só vai ajudar as pessoas a melhorar. E anátema quer dizer alguma coisa assim, uma maldição, é algo excomungado, é algo que não é bom, não é aproveitável, está totalmente fora do contexto, não é nada que vai edificar, tá? Então, quando Paulo, eu vou até trazer aqui, que eu copiei da Bíblia, que diz que Paulo fala que ele foi chamado, o chamado dele não foi um homem que escolheu Paulo para fazer a obra, foi Cristo. Num caminho que ele ia para a cidade e Cristo apareceu para ele e chamou Paulo para fazer a obra. Né? Ele viu aquele clarão e Cristo falou: Paulo, Paulo, por que me persegues? Aliás, Saulo, Saulo. Aí falou: por amor à minha obra, tu vai sofrer um pouquinho. Então, ele foi chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Cristo o convidou. Então, ele estava escrevendo essa carta à igreja de Corinto. Mas aqui eu trouxe tanto para a igreja de Corinto, quanto depois eu coloco para a igreja de Gálatas. Então ele escreveu a carta para a igreja de Corinto, ele diz assim: escrevo a todos os que pela união com Cristo Jesus. Ou seja, ele escrevia para todos que fazem o trabalho, estão ligados a Cristo, porque estão querendo fazer o trabalho para Cristo, né? Foram chamados para pertencerem ao povo de Deus, que é o linguajar da época, como ele colocou. Então foram chamados para a obra, foram chamados para fazer uma coisa grande, diferente, dentro da mensagem de Cristo. Esta carta é também para aqueles que em todos os lugares adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, como ele colocou. Então, ele abrangeu, vamos trazer para uma nossa linguagem atual, ele levou para todas as religiões, vamos colocar na época, abriu para todos, né? E aqui vamos trazer para a nossa época, a todas as religiões, ou seja, a toda a humanidade. A toda a humanidade, a todo o planeta Terra. Porque tanto para a religião como para quem não tem religião. Então ele diz para todos os lugares, então para todo o planeta. Aí o Paulo condena algumas práticas que eram erradas naquela época dentro da igreja, que já estavam sendo inseridas na igreja, que ainda não era nenhuma igreja em si, mas era reunião de irmãos, já estavam começando a montar grupos que eles chamavam de igreja. E eram na casa das pessoas que eles se reuniam. E eles já estavam enfrentando lutas naquela época, porque já estava sendo introduzido aos grupos que se reuniam para buscar a Deus, seguindo a mensagem do Cristo, já estavam sendo inseridas na igreja determinadas coisas, estavam ocorrendo que estava fugindo da mensagem principal de Cristo, que é o amor ao próximo e amor a Deus. E a reforma íntima, como Jesus falava, não julgueis para não serem julgados, e vai por aí. Então, uma reforma íntima. Então, a primeira frase eu achei interessante que ele colocou,
e eu coloquei aqui porque a gente vai entender com profundidade. Ele diz assim: algumas pessoas da família de Cloé me contaram que há brigas entre vocês. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Por que eu trouxe essa frase? Porque é interessante que ele diz assim: algumas pessoas da família de Cloé me contaram que há briga entre vocês. Então, aqui já havia briga dentro da igreja, e o que aconteceu? Já saiu alguém dali para levar para lá. Então, aqui você já vê que tem briga, tem contenda e tem fofoca. Então, tem tudo isso ocorrendo já naquela igreja que estava começando, que ainda não era nem religião, eram grupos de pessoas que estavam se reunindo. Já estava acontecendo isso. E ele até falou que a pessoa que tem o Espírito Santo, ele pode julgar. Jesus diz assim: não julgueis para que vocês não sejam julgados. Então, é como o próprio Cristo diz, e os mentores vêm aqui: nem nós julgamos, porque quem decide é Deus. Aí ele diz assim, que todos os lugares... pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada. Quer dizer, uma pessoa pode julgar e não pode ser julgada. Na realidade, nós temos que entender que aquele que está à frente de um trabalho, ele vai ser usado para trazer uma mensagem. Aquela mensagem vai servir tanto para ele como para todos. Para todos, para quem ele vai trazer, inclusive para ele. Então aqui nós temos que trazer a mensagem para todos nós. Nós não temos que aquele que traz a mensagem se colocar como fora do contexto da mensagem. Dizer assim: não, eu trouxe a mensagem é para todos menos para mim. Não, ele tem que estar inserido na mensagem como todos. Então, a mensagem não é que nós temos que julgar as pessoas, não. Nós temos que trazer a mensagem para nós, até para quem traz a mensagem, trazer a mensagem para si e se reavaliar. Ele não vai se julgar, ele vai se reavaliar. Porque ninguém tem o direito de julgar, nem eu tenho o direito de me julgar. Eu posso me reavaliar, eu posso reavaliar minhas condutas, mas eu não posso me julgar no sentido assim de dizer, não, me punir, julgamento, punição. Eu não posso. Eu posso reavaliar minha conduta, reavaliar a forma como eu interpreto as coisas, reavaliar as situações, mas não julgar. Então, a liderança, mesmo que ele traga uma mensagem, ele tem que inserir a mensagem para ele. Ele tem que se inserir dentro da mensagem. E naquela época, o que aconteceu? A visão, se a gente for observar a visão, se for analisar dentro dessa visão, uma liderança vai se achar acima do bem e do mal. Entendeu? Ele vai achar que ele está totalmente certo e os outros errados. Não, ele tem que estar dentro do Espírito de Deus como todos os outros. Ele tem que se reavaliar e ele tem que analisar a mensagem. Ele tem que avaliar tudo isso. E isso requer discernimento, requer maturidade, requer ligação com Deus, porque nós temos que adotar essa postura para que a gente não entre em erros. Nós não vamos fazer julgamentos e não temos o direito nem de julgar nós mesmos, nos colocar acima do bem e do mal. Nós somos instrumentos do Pai. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Então, quando dentro de um trabalho espiritual, como ocorria dentro daquela igreja de Corinto, dentro daquela reunião de irmãos, havia disputa, ciúme entre eles, porque tanto que havia fofoca. Foi levado, os problemas que estavam acontecendo ali foram levados para Paulo.
Quer dizer, houve contenda, as pessoas não se ajustavam, brigaram, isso numa igreja que ainda, numa religião que ainda nem existia, só existia uma aglomeração de irmãos voltados, pautados em continuarem a mensagem, seguir a mensagem do Cristo. E já havia contenda entre eles bem no início, eles já estavam brigando. Alguns de vocês ficaram orgulhosos, certo, de que eu não iria visitá-los. Ou seja, alguns disseram assim, pensaram dessa forma: ah, Paulo não virá aqui. Então, ele não vai ser usado para trazer uma mensagem de exortação, porque ele não iria lá. Então, diz assim, alguns de vocês ficaram orgulhosos, porque eu não iria ir. Ele escreveu a carta, porque ele não pôde ir naquele momento, escreveu a carta. Ele não virá. Então, a exortação não vai ter. Ele não vai ser usado para trazer uma mensagem de exortação. Agora, estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Isso num grupo de pessoas que estavam seguindo a mensagem de Cristo. Já acontecia isso dentro daquele grupo que estava se iniciando dentro da mensagem de Cristo. A mensagem que Cristo deixou. Aí diz assim, aí o apóstolo Paulo diz assim, que essa liderança, esse homem, essa pessoa que estava trabalhando na mente das pessoas, diz assim: entregue esse homem a Satanás para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Por que eu escrevi essa mensagem aqui? Eu estou contestando Paulo, dizia assim: ah, você está contestando Paulo. Eu estou falando sim. É que escorregou aqui. Eu estou falando nesse sentido, porque hoje, naquela época, eles viviam debaixo de uma lei judaica, uma lei severa, uma lei que punia, uma lei muito complicada, em que havia muitas normas do homem. Então, Paulo seguia aquelas normas. E quando ele colocou aqui, ele colocou diante daquelas normas que existiam, porque hoje, o que Cristo diz para a gente? O que Deus diz? Orem por vocês, orem, aquele que está fazendo... Tanto que Jesus diz assim, se está te fazendo mal, ore por ele. Tem palavras, tem mensagens que está no Antigo Testamento, que não está na mensagem do Novo Testamento, que diz assim, que quando você ora por aquele, ou assim, orai por aquele que te faz mal, porque assim você vai amontoar brasas de fogo sobre a cabeça dele. O que quer dizer isso? Ora por aquele que está te causando mal, ou está fazendo mal, ou está trazendo mal, para que ele seja esclarecido, porque amontoar brasas de fogo não é punição, é esclarecimento, é abrir a mente. É entender, abrir a mente para entender as coisas, para fazer uma autorreflexão. Então a gente ora para que a pessoa abra a mente. Por isso que quando ele colocou essa passagem, e muitas das vezes é interpretada nas épocas atual, que o pessoal diz assim, ah, vamos orar que Deus vai castigar. Não, Deus não castiga. Deus não vai castigar, Deus dá oportunidade a todos os filhos. Deus vai sempre ter misericórdia, vai sempre agir com misericórdia. Então, para tirar essa ideia de que, porque se não anda dessa forma, não faz dessa forma, vai ter castigo. Não. Deus vai dar oportunidade, como Jesus falou aqui. As oportunidades são dadas até o último momento. Ele não falou? Até o final. Tá? Por isso que eu falei antes. O meu estudo está muito ligado. Só o fato de existirem questões entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente. A igreja primitiva já estava falhando.
com as divisões que já havia entre eles. Os primeiros cristãos, ou seja, aqueles que estavam seguindo a mensagem de Cristo, estavam se reunindo, eram apóstolos de Cristo, eram discípulos, muitos andavam com ele, outros, eram inúmeros que andavam com Jesus, que a Bíblia não cita os nomes, mas eram muitos apóstolos, muitos discípulos, todos andavam com Jesus. Tanto que Jesus envia 70, ele não envia 70 para fazer a missão, está lá na Bíblia. Foram 70, não foram só os 12, ele envia 70 para sair e divulgar o evangelho pelo mundo. E diz, ide pregar o evangelho, ou seja, ide pregar essas mensagens que eu estou trazendo para vocês, essas boas novas, e aquele que crê ali diz, seja batizado, porque era ritual da época ser batizado. Assim, aquele que crê vai ser batizado e procura seguir, andar de acordo com a mensagem que eu estou trazendo de forma mais clara, os 10 mandamentos que meu pai deixou. Aqueles 10 mandamentos que o povo transformou em uma porção de leis, que foi leis para isso, lei para aquilo, e muitas daquelas leis acabavam trazendo uma carga muito grande sobre os irmãos, e eles até se perdiam, porque havia muito ritual, muita exigência desnecessária. Então, ele esmiuçou tudo e disse assim, gente, sabe o que vocês precisam? Amar o Pai e amar ao próximo. É isso que precisa. E Jesus diz, não julgueis, não faça isso, orientando tudo aquilo que não deveria ser feito. Ia ver um irmão errado e apedrejar o irmão, matar a pedrada. Não, Jesus disse que isso não podia ser feito. Isso era ritual desnecessário. Hoje a gente não vai jogar a pedrada, hoje a gente destrói uma vida através da fofoca, do disse-me-disse, nesse sentido de calúnia, a gente destrói uma vida. Então, aí diz assim, mas será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? Uma pergunta que ele faz. Como diz as Escrituras Sagradas, expulsem do meio de vocês esse homem imoral. Por que eu botei essa passagem aqui? Que ele falava para a igreja naquela época. Será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? Bom, a mensagem de Jesus, ele diz assim, não julgueis. Se a gente tem a dificuldade com o irmão, a gente pode até chegar para o irmão e falar, olha, é isso, colocar a situação para o irmão. Falar para o irmão, não julgar o irmão, dizer, você está errado. Não é julgar, porque só quem pode, vamos dizer assim, quem poderia julgar é Deus, e diz que nem Deus nos julga. Então, nós não podíamos, ele questiona, você tem esse direito de julgar teu irmão? Você tem o direito de jogar pedra em cima do teu irmão, de apontar os erros do teu irmão? Era o que Jesus colocava, o que Paulo colocou aqui. Aí ele diz assim, como diz as Escrituras Sagradas, expulsem do meio de vocês esse homem imoral. Qual a autoridade que nós temos de expulsar do nosso meio uma pessoa que não está em acordo conosco? Nós não temos essa autoridade, porque quem traz para cá é Deus e quem remove é Deus. Quem traz é Jesus, quem remove é Jesus. Se a gente vê o irmãozinho que está em desacordo, a gente vai orar por ele, vai lutar pelo irmão. Porque se ele não estiver num ambiente adequado, ele mesmo vai sair, mas ninguém expulsou. Ninguém vai botar ele para fora. E eu digo isso porque eu já tive experiências assim, de uma igreja, eu não, mas vamos colocar, eu tenho um irmão que era pastor de uma igreja por causa de uma situação que a igreja não compreendeu e que meu irmão não tinha feito nada de errado. Era a situação, posso trazer o contexto, era com a esposa dele, que era esquizofrênica, e ninguém entendeu a doença dela.
Então as atitudes dela foram incompreendidas pela igreja, que ela precisava de tratamento e estava difícil tratar dela, porque ela não aceitava a doença. E o meu irmão tinha que contornar tudo, porque ele estava lidando com uma pessoa doente e a igreja não entendia as atitudes dela. Meu irmão foi expulso da igreja, tiraram o cargo de pastor, expulsaram porque não entenderam que a mulher dele estava doente e achava que a doença dela ela estava ligada a espíritos trevosos, que ela era usada, era demônio que estava ali e tudo, e ele foi expulso da igreja. Eles tinham esse direito? Não. O que aconteceu com meu irmão? Debandou. Depois foi uma luta para trazer ele de volta. Entendeu? Ele foi por uma situação que ele nunca esteve e passou a estar. Porque ele sempre foi criado na igreja e sempre buscou e sempre andou correto. E ele acabou indo para uma situação que ele acabou tendo um comportamento que não era adequado. E a família lutando por ele. Lutamos e ele hoje voltou de novo, né? Voltou para os caminhos, está fazendo uma obra bonita. Porque a igreja tomou essa atitude de julgamento, a igreja colocou ele para fora. Tá? E aqui era dessa forma que eles entendiam. Só que o apóstolo Paulo aqui, ele coloca essa frase não como uma afirmativa, ele coloca numa interrogação. Será que nós... Ele coloca na interrogação. Então nós temos que pensar muito nisso. E isso era lá no início da igreja, o início. Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, todos eles envolvidos com essas questões que continuam até hoje. Aí diz assim: já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando. Gente, eram os apóstolos, os seguidores de Jesus. Jesus já tinha sido crucificado. Apóstolo Paulo começou ali, então, eles estavam nessa situação. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem. O que é a ceia? A igreja evangélica tem essa prática até hoje, a igreja católica também. A igreja católica, ela faz a hóstia. E a igreja evangélica, eles fazem um ritual de pão e vinho. Então, quem é evangélico tem uma vez por mês um ritual de pão e vinho para fazer a ceia do Senhor. Só que naquela época eles se reuniam para comer. A gente põe um pedacinho de pão, um cálicezinho de vinho. Naquela época eles faziam refeição. Eles sentavam para comer juntos. Era o pão e o vinho na mesa e eles se alimentavam juntos, celebrando. Eles faziam como se fosse a última reunião, repetiam a última reunião feita por Jesus, onde eles sentavam e comeram juntos. Então eles faziam esse ritual de renovar de estarem sempre juntos. Então diz assim... Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição, ou seja, cada um vai lá, come o que quer. E assim, enquanto uns ficam com fome, quer dizer, comem tudo, outros não comem nada. Então, cada um pensa em si e não pensa no outro. A mesa esvazia. Quando o outro chega, não tem nada para comer. Outros chegam até a ficar bêbados. Bebiam tanto vinho que ficavam bêbados e não sobrava para ninguém. Então, portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. E se alguém estiver com fome, que coma em casa. Então, quando eles se reuniam para fazer essa celebração,
As pessoas que chegavam cedo não respeitavam os outros que iam chegar mais tarde. Então você já via que já havia um individualismo ali, e muitos bebiam, ficavam bêbados, e quando os outros chegavam, estava muita gente bêbada. Então isso foi a igreja primitiva, e começou. Eram os discípulos de Jesus. Tá começando. Então a gente vê já ali as condutas, as escolhas do homem naquele sentido. Aí diz assim, as mulheres devem ficar caladas nas reuniões, ele falando, as mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração. Elas não têm permissão para falar, como diz a lei, elas não devem ter cargos de direção. Se quiserem saber alguma coisa, que perguntem em casa ao seu marido. É vergonhoso que uma mulher fale nas reuniões da igreja. Por que eu trouxe essa mensagem? É estranho colocar essa aqui, mas eu quis trazer. Por quê? Porque era o costume, isso aqui é cultural, era o costume deles. Isso aqui não é norma de Jesus, porque Jesus, ele abraçou todos, inclusive as mulheres. Jesus deu os mesmos direitos a todos. Isso aqui era cultural, era a cultura deles. A mulher, ela não tinha esse direito, a mulher era tratada assim, de uma forma que a gente sabe como era tratada, sem direito algum. Tá? Então, isso era cultural, era cultura. E a gente insiste, muitas igrejas insistem em trazer essa cultura de um país, inserir numa religião. E acabam lutando contra as mulheres. Graças a Deus, Jesus, como ele agregou as mulheres, ele mostrou que aquela cultura era desnecessária, que a mulher tinha que ter o espaço dela. Hoje nós chegamos ao ponto que nós chegamos, e eu acredito que mais futuramente vai ter mais igualdade. Nós não vamos ter tanta agressão às mulheres, como nós temos aí, que está o que mais a gente vê as notícias das mulheres que são mortas pelos seus companheiros. Então, isso vai mudar mais. Porque essas atitudes ainda vêm daquela época que as mulheres eram vistas assim, dessa forma. Então, não tem significado. Jesus mostrou que não. E o apóstolo Paulo, por mais que ele fosse um espírito evoluído, que ele era muito evoluído, gente, ele estava vivendo numa época e num local que havia uma cultura que eles seguiam, e ele era doutrinado por aquela cultura. Isso era doutrina, era cultural. Era uma doutrina estabelecida por um país, uma nação. E o apóstolo Paulo vivia ali naquela época, então ele seguia. Então quando a gente lê, diz assim, então o apóstolo Paulo não é evoluído. Porque olha aqui, olha o que ele fala das mulheres. Mas era cultura, era cultural, era doutrina, e ele estava encarnado, ele nem lembrava mais quem ele era, que espírito ele era, ele estava inserido numa cultura, ele seguia. Aí quando eu vou lá para o livro de Gálatas, que fala assim, preste atenção, eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que façam a circuncisão em vocês, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Por que ele falou isso aos Gálatas? Porque os cristãos de Gálatas, eu só peguei existia várias outras reuniões em outros locais, eu só peguei desses dois locais, tá? Porque os Gálatas haviam cristãos que eles seguiam o ensinamento, foram seguidores de Jesus, mas também estavam muito agarrados à doutrina, eram muito doutrinários. Eles não abriam mão da cultura da época, da doutrina cultural da época, de seguir aqueles rituais, tudo aquilo. Então, eles achavam que os gentios, aqueles que não eram judeus e que aceitavam a mensagem de Cristo e queriam seguir a mensagem do Cristo, tivessem que passar pela doutrina, ou seja, passar pela circuncisão. Tinham que ser circuncidados para serem cristãos.
E a igreja estava adotando essa prática. Então estava obrigando a quem não era judeu, ele teria que passar pelo processo da circuncisão para se tornar judeu. Ou seja, ele fazia todo aquele processo para se igualar aos judeus, para seguir o Cristo. E não foi essa mensagem que Cristo deixou. Cristo falou que ele só veio trazer amor, amor e amor, e dizer, vocês têm que andar unidos, amem-se, não se julguem. Não, e ele falava isso o tempo todo, mas não... grupos que estavam dentro da igreja, que eram muito doutrinários, queriam introduzir toda a doutrina judaica dentro daquele procedimento às pessoas que não eram judeus. Aí, por que ele diz assim, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Ou seja, quem estava agarrado à doutrina estava agarrado à matéria, à natureza humana e não a Deus, não a mensagem do Cristo. Ele estava ali dentro da igreja adorando o que o Cristo falou, mas não seguia, não era seguidor das mensagens e queria introduzir dentro da igreja a doutrina judaica. O judeu tinha que passar por esse processo. Aí, o que aconteceu depois? Pois nem mesmo os que praticam a circuncisão obedecem à lei. Mesmo os judeus que são circuncidados acabam não obedecendo à lei na íntegra. Porém, eles querem que vocês façam a circuncisão, para que eles possam se gabar de terem colocado o sinal da circuncisão no corpo de vocês. Agora eu vou trazer um contexto muito complicado. Por quê? Hoje, o que nós temos? A gente sai por aí, eu falo como evangélica. Aí o evangélico diz assim, ganhei 10 almas para Jesus. Então, a gente anda nesse contexto aqui. Aí a gente se gaba. Nossa, ganhei 10 almas para Jesus. Eu não era muito bem vista porque eu não pregava Jesus para pessoas, eu pregava o amor. E eu dizia assim, não esperem eu convidar para aceitar Jesus no coração, porque eu não vou convidar ninguém para aceitar Jesus. Jesus já tem que estar no coração das pessoas, porque o amor tem que estar. Então, eu sempre falava do amor, e eu dizia assim, porque ninguém ganha ninguém para Jesus. Você quer ou não ter Jesus, é uma escolha tua, porque você tem que buscar o amor. Se você busca o amor, você conhece Jesus. Se você está interagindo com o amor, se você tem amor no coração, você já tem Jesus. Você nem precisa dizer assim, eu aceitei Jesus, porque Jesus já está nele. Deus já está dentro de você. Se você tem amor, você pode não ter religião nenhuma, é só ter amor. Deus já está ali. Jesus já está ali. Então, essa questão de você... qual é a diferença que havia naquela época de um judeu conseguir estar dentro de um trabalho que seguia as mensagens do Cristo e ele conseguir fazer com que 10 gentios fossem circuncidados ali e ele, poxa, ganhei 10 para seguir Jesus porque foi circuncidado, agora é judeu. Segue as normas, as doutrinas judaicas. Não tem diferença nenhuma de hoje, quando a gente diz assim, ganhei 10 para Jesus. Não tem diferença. É a mesma atitude. E o que eu coloquei aqui sobre a questão de Pedro, que Pedro era a favor da circuncisão dos gentios. Eu coloquei essa passagem para trazer, porque tem uma parte na Bíblia, uma passagem, em que Paulo exorta Pedro por causa disso. Porque Paulo, ele foi levantado apóstolo para os gentios, ele foi buscar os gentios, ele foi levar a palavra longe. E Pedro, ele ficava muito com os judeus. Então,
o Pedro, ao mesmo tempo que ele gostava de estar com os gentios, de ajudar os gentios a ouvirem a mensagem do Cristo, ele ficava dividido entre trazer os gentios para a mensagem do Cristo e impor a doutrina daqueles que estavam dentro da igreja, de que aqueles gentios tinham que ser circuncidados. Então ele ficava dividido entre... E Paulo exortou Pedro, disse para ele: você está errado. Você não pode obrigar os gentios a... Você fica do lado... E tinha um detalhe, Pedro fazia assim... Quando ele estava no meio dos gentios, ele não falava nada, ele gostava de estar com os gentios e ficava ali. Mas quando chegava aqueles irmãos que eram a favor da circuncisão, aí ele ia para o lado dos irmãos. Ele ficava assim, naquela situação que ele ficava em cima do muro, que ele queria ficar numa boa, ficava em cima do muro. E Paulo chegou para ele e falou assim: define. Se define. O que você quer? Você está errado. Porque você não pode obrigar os gentios a se circuncidarem. Eles só querem a mensagem do Cristo, eles não querem doutrina, eles não querem seguir ritual judaico, eles só querem seguir Cristo, ou seja, seguir o amor, eles querem a mensagem, eles querem a mensagem nova, eles não querem doutrina. Por que eu trouxe esse estudo? Porque para falar de anátema, nós temos que trazer esse estudo, porque a igreja cristã primitiva já era anátema. Já inserida nela. E quantos costumes já foram inseridos e foram modificados na Bíblia? Quantos? Gente, costumes foram inseridos na Bíblia, quanta coisa foi modificada. Quando a gente vê os concílios, até nessa época aqui, quando Paulo fala com Pedro, houve um concílio entre eles. Houve uma reunião, eles discutiram isso sobre a circuncisão. Isso foi discutido. Foi discutido em reunião. Então foi uma primeira reunião apostolada? Sim. Foi uma primeira reunião dos apóstolos para discutir isso aqui foi discutido. Então já havia mensagens estranhas, já havia situações estranhas dentro do que já estava começando com o novo que Cristo deu. O novo estava querendo ser alterado. Estavam já querendo modificar a mensagem nova. Por que os mentores aqui dizem que Jesus veio, trouxe a mensagem e não conseguiu alcançar todos? Olha aqui. Aí a gente está trazendo uma mensagem de amor, mostrando desde lá daquela época, toda aquela doutrina, tudo aquilo sendo inserida novamente, o povo buscando aquilo de novo, o povo não querendo seguir os mandamentos que Cristo deixou, que era amar, que nem Cristo, Deus deu para nós, amar a Ele, amar ao próximo. O povo já estava buscando a doutrina humana, estava querendo trazer ritual de novo. E tem muitos rituais que ainda estão inseridos e que a igreja segue, que vem desde aquela época. Então, hoje, você trazer uma mensagem nova de amor, de chamar atenção para a mudança, é anátema. O anátema já começou lá e continua. Dentro da igreja continua anátema. Até hoje continua. Já começou lá e continua. Nós temos, dentro de todos os nossos rituais, de todas as religiões, temos aquelas mensagens que são maldosas, são maldição, não são mensagens aceitas por Jesus, por Deus. Não são. Tanto que aqui está se falando tanto de ritual, de tantas coisas que são desnecessárias, está se batendo. Paulo já se batia isso, falava disso naquela época e hoje continua falando, continua os meus irmãos falando, não precisa disso, não precisa daquilo, não precisa daquilo outro, e a gente fala e diz assim: vocês estão sendo anátemas. Já a igreja primitiva já estava assim, porque não aceitou o novo.
E ficaram trazendo de novo o ritual para dentro daqueles que estavam acreditando na mensagem de Cristo, acreditando no novo, aceitando o novo, e já tinha aqueles que já estavam duvidando e querendo buscar a doutrina para o meio deles. Não queriam se afastar de questões doutrinárias, nem de cultural, nem de cultura. Então, nós ainda temos no nosso meio religioso muitos atos de cultura de um povo, muitos atos de doutrina de um povo, e a gente traz isso para a religião e diz que isso é de religião. Não é. Isso aqui, a Bíblia, que como tem irmãos que dizem assim, que a Bíblia é a palavra de Deus e que o que aceita o que está ali. Então está aqui. Eu tirei da Bíblia. Então a Bíblia está dizendo que você está errado. Paulo está condenando. Paulo já condenava aqui. Tá? E é essa mensagem que eu queria trazer, por isso que eu disse que essa é uma mensagem um pouco polêmica. Porque a igreja já começou com essas ideias erradas. E isso tem que ser mudado logo. Tem um irmão ali que está levantando a mão. Não, estou dizendo que é limpou, né? Então, a gente vê pelo estudo, e isso foi um pouquinho que eu peguei, que tem muito mais coisas, só peguei alguns temas. Pelo estudo, a gente vê que já começamos errado, desviando da mensagem de Jesus, se afastando da mensagem de Jesus, buscando de novo aquilo que era conivente para a gente, porque a gente não queria fazer reformas, e veio por aí afora. O pouquinho que ficou ajudou a fazer grandes reformas, e hoje está se trazendo novamente a mesma mensagem. Aqui, a doutrina, essa questão doutrinária essa questão cultural, toda essa situação de doutrina dentro de uma religião, que muitas situações já vêm desde lá, que já deveriam ter sido deixadas, porque Jesus já pregou para deixar, e até hoje a gente está agarrado a isso. Aí quando traz no trabalho, nós estamos sendo anátemas. E eu deixo aqui que a igreja já começou assim, porque nós fomos buscar toda a questão doutrinária e trouxemos para ela. E a gente não quer se libertar mais dela. Então, que eu espero que os irmãos pensem muito, quando abrir a boca e falar anátema, pensa muito nisso aqui, que você está numa religião anátema. Você está praticando muita coisa desnecessária. E tem que pensar muito hoje na mensagem do Cristo. Amém.